Chega, consegue entender, acaba mais, consegue ver o aluno, ele consegue falar isso, consegue fazer, não é igual. Ok? Tá bom, obrigado. Obrigado. Vamos ver. Mas eu não quero e não queria que fosse assim do resto do meu estágio, né? Ser um professor monótono que só chega só porque os estudantes são barulhentos, então eu tenho que me limitar a uma metodologia que faça ele ser inquieto, que a forma ideal seria apenas de chegar e editar os apontamentos, né? Para mim, eu acho que não estaria a fazer a minha atividade, não estaria a fazer o meu trabalho como professor. Então, eu tive que bolar outros métodos que nesse caso foram para mim, mas foi um estágio muito bom para mim. Eu contei, vocês conseguiram ver os vídeos do meu primeiro dia, meu segundo dia, e foram os primeiros dias foram uns dias chatos, né? Porque tinha uma rotina um pouco mais complicada, eu não estava muito habituado naquilo, mas depois comecei a pegar o jeito, comecei a entender como as coisas funcionam e comecei realmente a gerir o meu tempo da melhor forma possível, além do meu próprio sono, né? Que eu tinha muito sono, eu acordava muito cedo, mas já passou, né? Foi uma fase, só foi nos primeiros dias mesmo, depois eu consegui pegar o ritmo de conciliar o estágio e a faculdade e foi isso. Então, permita-me fazer uma pequena síntese sobre esse percurso de estágio de um trimestre, né? De 3 meses nesse caso. Como vocês puderam ver no meu primeiro vídeo, eu fui para a escola. Na escola nós não tive oportunidade, só conheci os professores, conheci o professor, conheci o pedagógico, tudo mais, conheci os meus estudantes, assisti a uma aula, apenas uma aula, com o professor a lecionar, nesse caso a aula do professor. Então não tive uma boa familiarização, não tive um input muito grande sobre o comportamento dos meus estudantes, né? Mas depois que eu saí, o professor ia falar, não, a turma F é uma turma complicada, mas você vai ter que procurar formas de lidar com eles, não sei o quê. Então, eu só tive uma oportunidade de ver como o professor leciona, né? E no dia seguinte, eu estava pronto porque já tinha um plano feito. Mas vocês já sabiam disso porque naquele vídeo eu dizia muito bem que eu estava muito ansioso pelo estágio, estava muito ansioso pelo estágio e eu já corria com as coisas muito antes, então eu só pegar, já tinha programa, já estava familiarizado com os programas de ensino, então eu peguei logo o programa, antes mesmo de começar o estágio, acho 1 ou 2 semanas antes, comecei a trabalhar os meus planos de aula. Então comecei a trabalhar meus planos de aula muito antes, só precisava era conciliar, né? Era procurar os dias, né? Quais são os dias, ou melhor, quais são as matérias de onde começa o primeiro semestre e onde vai terminar. Então, sabendo disso, eu comecei a fazer logo meus planos. Então, já tinha acumulado pelo menos 2 ou 3 planos em casa antes de começar o estágio. E no dia que eu fui para lá, logo me propus, né, a começar a lecionar. E o professor concordou, mas antes ele pediu-me para poder observar o meu plano. Eu mostrei o plano, né, ele viu e gostou, aprovou. E eu logo naquele dia, né, que eu saí da aula, de assistir a aula dele, logo corri para a faculdade. Na faculdade mandei logo, eu pedi, né, para mandar assinar os planos. O supervisor nesse caso, ele observou os meus planos e aprovou também o plano, ele assinou tudo mais, então eu estava comprovado para a aula a seguir eu começar a trabalhar. Então, a história vocês já conseguem perceber, já assistiram um vídeo no primeiro dia de estágio, vocês conseguiram assistir a minha apresentação e tudo mais. Então, a aula, fizemos todo aquele processo de tentar me entrosar com os alunos, saber como eles se comportam, quais são os hábitos que eles gostam, quais são as brincadeiras que eles gostam, o que gostam de fazer nos seus tempos livres. Então falamos de tudo isso para poder enquadrar o aluno. Não basta você chegar só porque o professor logo começar a lecionar. Primeiro se apresente, converse com ele, tente perceber o repertório dele, como eles pensam. Isso é muito importante de começar qualquer aula, né? É importante você conhecer o terreno antes de começar a colimar ou a plantar. Ok, então foi exatamente isso, né, que eu fiz no primeiro dia. Eu tive aquele constrangimento todo, vocês conseguiram ver no primeiro vídeo, mas depois comecei a pegar o jeito, né, porque eu tinha 2 turmas, né, e quando eu passava de uma turma para outra, as coisas já ficavam mais suaves, né. Passando as semanas, eu estava realmente muito entrosado, os alunos também engajados,
Isso o que me deixou mais feliz, né? É ver os estudantes muito mais engajados. Entretanto, tinha uma turma, né? Eu entrava em duas turmas, né? Que era a turma C, né? A turma C e a turma F. E a turma F, poxa, foi uma das turmas que mais me desafiou profissionalmente, né? Ah, as minhas capacidades assim de lidar com certos conflitos entre estudantes, até conflito entre estudantes também, havia muito barulho. Era a turma, ou é a turma que é considerada a mais barulhenta, né, das oitavas. Então, então eu também tinha que fazer alguma coisa para realmente minimizar isso, poder me entrosar com aquele estudante. Pois, na medida que eu ficava a escrever, na medida que eu entrava, logo era barulho, não tinha como só sair um bocado e fazer um barulho. Então eu tinha que procurar formas de como prender a atenção daqueles estudantes, né, que realmente eram muito confusos, né? Parece que aquela turma era a turma que tinha mais repetentes, né? Tinha mais repetentes, então a repetir uma vez, hoje são bi-repetentes. Então eu tive que fazer o meu máximo, me reinventar. Até, às vezes eu pesquisava na YouTube mesmo, aqui na YouTube, né? Formas de como tratar esses estudantes que são muito barulhentos. Eu pesquisava para poder tentar procurar alguma forma específica ou que fosse eficiente na realidade daqueles estudantes. Então, eu comecei a adotar uma metodologia diferente, né? Porque eles ficavam mais quietos, né? Eles ficavam mais quietos quando o professor dizia vamos escrever, ou chegou a hora de nós escrever ou fazer ditado, né? Aí era o tempo onde eles ficavam quietos para escrever, né? Para escrever. Era só este momento em que eles ficavam quietos. Então eu tinha que mudar uma forma. Eu não quero, né, ser assim. Eu não quero e não queria ser o professor monótono, realmente de novo, mas eu não quero e não queria que fosse assim do resto do meu estágio, né? Ser um professor monótono e só chega só porque os estudantes são barulhentos, então tem que me limitar a uma metodologia que faça eles serem quietos, que a forma ideal seria apenas de chegar e editar os apontamentos, né? Eu acho que não estaria a fazer a minha atividade, não estaria a fazer o meu trabalho como professor. Então eu tive que bolar outros métodos que nesse caso foram a partir de aulas práticas, né? Ou aulas de demonstração, aulas práticas ou aulas aulas mais práticas, né? Aulas mais visuais. Embora que a escola não tinha tomadas, né? não tem tomadas para poder utilizar na aula. Então eu fazia isso, né? Eu começava já a trazer modelos, começava a trazer cartazes, né? Às vezes eu recomendava a eles, não procuram uma planta, né? Tragam uma planta viva, tragam uma planta morta. Eles já traziam essas coisas. Então eu já encontrava uma forma de engajar esses estudantes, né? A partir dessa forma diferente, né, que eles encontravam, ou que eu encontrei, e também eles achavam diferente. E essa forma foi a forma que eu mais usei para poder engajar e lecionar biologia para aqueles estudantes. E quanto aos resultados? Os resultados nessa turma foi um dos resultados surpreendentes, né? Fazer uma comparação no curso de biologia, ou seja, na disciplina de biologia do primeiro semestre, né, do primeiro trimestre e no segundo trimestre, eu vi uma grande diferença. Quer dizer que o meu trabalho como professor foram eficientes, embora que não tenha conseguido atingir de facto, né, os meus objetivos como professor, que é de atingir pelo menos 90 a 100% de aproveitamento pedagógico. O meu objetivo foi realmente fazer com que esses estudantes aprendessem, né? Então, da percentagem que se encontrava no primeiro semestre, houve uma evolução de 35%, né? De 35% no segundo, fazendo uma comparação com os resultados na disciplina de biologia do primeiro trimestre. Então, isso foi satisfatório para mim, né? Saber que eu consegui contribuir para o aproveitamento positivo dos estudantes, né? Os estudantes ditos mais problemáticos, né? Então foi muito bom eu saber que eu consegui contribuir para esses alunos, contribuir de uma certa forma positiva para esses estudantes. Então, a outra parte do estágio que é mais desgastante, que foi muito desgastante para mim, foi a correção dos textos. Veja só, por turma, eu tinha duas turmas antes.
Veja só que eu tinha duas turmas antes, né? Dessas duas turmas que eu tinha, cada turma era composta por 100 estudantes, né? Cada turma era composta por 100 estudantes, então são 200 estudantes nas duas turmas, então eu tinha que corrigir tudo aquilo. Uma outra coisa que talvez que me deixou um pouco mais triste é alguns estudantes, eles têm muita dificuldade na escrita, né? Ainda não conseguem escrever muito bem, às vezes tem uma letra muito feia que é difícil de corrigir, né? E eu tive muito trabalho nessa parte, né? Na hora de correção, tinha que procurar ser um médico, tinha que ser um médico para poder entender o que eles estão a tentar dizer com aquelas letras aí. Então, a parte mais complicada no estágio foi exatamente esta parte apenas de correção dos textos, né? Então, tirando essa outra parte, tudo foi muito, mas muito bom, né? Deu para aprender muita coisa com o professor, com o meu supervisor, com o meu tutor, na verdade. Tive a oportunidade de conhecer outros professores, outros estagiários. Foi um ambiente muito nice conversar e aprender daquelas pessoas. Tinha que terminar no final de julho, então eu tinha que terminar naquele tempo. Entretanto, depois da faculdade eu tinha né, pediram para poder estender mais o estágio, mas antes disso a escola onde eu estava a estagiar já tinha me pedido para poder ficar o semestre todo, né? O semestre todo. Então eu concordei, já estava lá, então recebemos a informação com o docente da cadeira para a orientação de ficar mais até o final do trimestre, né? Até o final do segundo trimestre nesse caso. Então ficamos lá, agora terminou. Queria bastante continuar a estagiar lá, só que eu tive que recusar, né? Tive que recusar, tem muitos a me dizer agora, por que recusou? É uma questão de tempo, né? Não daria muito certo porque no segundo bloco do segundo trimestre eu terei um outro estágio, né? Que é o estágio de laboratório. Então não teria como conciliar as três coisas: o estágio, né? O estágio não obrigatório, o estágio de laboratório, o estágio supervisionado também, e as aulas, né? As aulas na faculdade. Então não podia conciliar muito bem essas três coisas, né? Então optei por recusar continuar com o estágio até o final do terceiro trimestre, né? Então, malta, basicamente foi isso, né, que aconteceu durante o meu período de estágio, né? Caso me pareça algo na memória, eu farei de novo uma pequena síntese sobre o que vai me ocorrer de novo, mas até já, ou até o momento, é isso que eu me lembro de ter acontecido e que tenha me marcado bastante. Além disso, espera um bocado.